O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, não apresenta os documentos que poderiam provar que ele realmente vendeu o carro, o Ômega, ao compadre, o advogado Roberto Teixeira. As informações de Lula não batem com as do Detran. Hoje, em Brasília, Lula entregou uma carta ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele denuncia uma discriminação ao PT na campanha presidencial. O candidato do PT veio a Brasília queixar-se à justiça. Com a reeleição, a campanha à presidência pode tornar ilegítima a democracia no Brasil, ele alega. Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ilmar Galvão, que a justiça garanta igualdade para os candidatos nos meios de comunicação. Apresentou uma pesquisa do PT pela qual, em 10 dias de noticiário, o governo e o presidente Fernando Henrique ganharam 3 horas de cobertura nas TVs. Lula, 17 minutos. O PT também entrou com um pedido de liminar para que a Justiça Eleitoral investigue a denúncia de que 6 milhões de eleitores são fantasmas. Nenhuma palavra sobre acusações envolvendo transações financeiras entre Lula e o empresário Roberto Teixeira. O candidato diz que esse é um assunto pessoal. E hoje o PT se recusou a apresentar à imprensa documentos que o próprio partido promete levar à Justiça. O PT diz que o ônus da prova é de quem acusa. Nós vamos para o Poder Judiciário jogar nas mãos do Poder Judiciário as provas e vamos fazer campanha, porque se eu ficar preocupado com outra coisa, faltando só 50 dias para a campanha, né, é tudo que o meu adversário quer. O Jornal da Band foi hoje a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em busca de informações sobre o carro Ômega, que está no centro das denúncias contra Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Joaquim de Carvalho confirmou que o carro foi vendido a uma empresa de factoring, a Express Factoring de Ribeirão, e não ao compadre de Lula, Roberto Teixeira, como Lula tinha dito antes. Segundo o Detran de São Paulo, Lula vendeu o Ômega CD à empresa Express Factoring de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É o que diz o funcionário do Detran. Lula comprou esse veículo da concessionária Baralt, em São Bernardo, 0 quilômetro, transferiu de endereço em seu nome ainda para São Paulo, e posteriormente ele foi transferido para Express em Ribeirão Preto. A sequência que nós temos registrada é esta. O endereço fornecido pela Factory ao Detran é este. Fica nos fundos de uma locadora de vídeo. Eu estive lá, mas os proprietários se mudaram e não deixaram nenhuma referência. Nunca foram procurar por carta? Não. Nem mesmo os comerciantes vizinhos conhecem a Express Factory. O negócio da empresa oficialmente era trocar cheques. O carro hoje está em poder da advogada Janete Correia, também de Ribeirão Preto. No escritório dela, os funcionários informam que ela viajou para Itapetininga. O marido de Janete deu uma entrevista à Rádio Clube de Ribeirão Preto e disse que o carro foi comprado por R$36 mil desta revendedora, a Elite Car, também de Ribeirão Preto. O proprietário da Elite Car, Nelson Aguilar, diz que foi o intermediário entre a Express Factory e Janete. Ele diz quem é o dono da Factory. Dr. Milton de Abreu Machado. Eu conheci o Dr. Milton há muitos anos atrás como advogado. Hoje eu não sei se ele está advogando ou se ele se encontra com essa Factory aberta. Milton de Abreu Machado é empreiteiro e foi presidente do Comercial, um dos times de futebol da cidade. Milton diz que não se lembra onde comprou o Ômega. Comprei por anúncio no Jornal de São Paulo. Parei lá e o anúncio era numa casa, uma casa até de um certo luxo. E quando entrei lá, me deparei que era uma venda de automóveis. Estava cheio de carros lá. Não me lembro exatamente o bairro. Milton também não se lembra de quanto pagou pelo Ômega e nem o dia em que fechou o negócio. Não lembro. Eu sei que é lançado. Agora o contador está procurando essa papelada. Milton telefonou para o contador na minha frente. Na contabilidade, não encontrou nenhum registro da compra, só da venda do carro a Janete. Agora precisa só da compra, filho. Aqui em Ribeirão Preto, ninguém conhece Milton de Abreu Machado por suas atividades empresariais. Na cidade, todos o reconhecem por sua ligação com o futebol profissional. De Ribeirão Preto, Joaquim de Carvalho. Agora, no início da noite, Milton de Abreu Machado informou ao repórter Joaquim de Carvalho que achou o documento de compra do carro. Segundo Milton, o documento é de 11 de janeiro de 96 e está assinado por Lula. Ele teria comprado o carro de Lula por R$37 mil.
O PT enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de resposta na Rede Bandeirantes de televisão. O PT alega que a reportagem sobre o cheque suspeito na conta de Lula fere a legislação eleitoral. A Rede Bandeirantes diz em sua defesa que por várias vezes, antes e depois da divulgação da reportagem, convidou Lula para esclarecer a sua posição. O convite está de pé. A Bandeirantes diz também que a reportagem é de natureza exclusivamente jornalística, sem qualquer relação com a propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. A decisão se refere à primeira reportagem sobre o cheque de R$10 mil encontrado na conta de Lula. O ministro Garcia Vieira, relator do processo, lembra que a Rede Bandeirantes procurou Lula antes e depois da reportagem para que apresentasse documentos e provas, o que tornaria desnecessário o recurso à Justiça Eleitoral. A decisão aceitou o argumento da Rede Bandeirantes de que a defesa seja feita pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva e se restrinja aos fatos tratados na reportagem. Segundo o tribunal, Lula tem 48 horas para usar o direito de resposta. O Jornal da Band fez outra tentativa de esclarecer como um cheque de R$10 mil surgiu na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. O cheque, segundo Lula, é resultado da venda de um automóvel Ômega ao compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira. Nós percorremos o caminho do carro, esse Ômega aí, desde que saiu da GM até a atual proprietária, advogada Janete Correia, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na reconstituição das transações com o carro ao longo de 9 meses, percebe-se que Roberto Teixeira não aparece em nenhum momento como o dono do Ômega. A GM fabricou o Ômega e vendeu a Baralt, uma revendedora autorizada de São Bernardo do Campo, que faliu. Em abril de 95, a Baralt vendeu o carro a Lula. Segundo Lula, 2 meses depois, ele vendeu o carro ao compadre Roberto Teixeira, em 4 prestações de R$10 mil cada. Uma delas teria sido paga com esse cheque de Sérgio Lorenzoni, irmão do construtor do prédio em que Lula vai morar. Não se conhece uma prova da venda do carro de Lula a Roberto Teixeira. O que se sabe é que, de Lula, o Ômega foi para Fábio Zoccolo, dono de uma revenda, também de São Bernardo, e que também faliu. Em dezembro de 95, a loja de Zoccolo entregou o carro ao italiano Piero Mucci, um corretor de seguros de São Paulo, que publicou o anúncio de venda do Ômega nos classificados do jornal O Estado de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 96. Nesse anúncio, ele disse que o carro tinha um único dono, e não 2, como seria o caso se ele tivesse sido usado por Roberto Teixeira também. Uma semana depois, Nucci vendeu o Ômega ao advogado Milton de Abreu Machado, dono da empresa Express Factoring, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Factoring não existe mais. Fechou. Machado ficou 9 meses com o carro. Depois entregou o Ômega a uma revendedora, a Elite Car, também de Ribeirão. A Elite Car vendeu o carro à advogada Janete Correia, de Ribeirão, atual proprietária. Ela está com o Ômega há 2 anos. Até agora, o Jornal da Band não conseguiu encontrar o nome de Roberto Teixeira em nenhuma das 7 transações com o Ômega. Nós vamos começar agora com outra tentativa do Jornal da Band de esclarecer como um cheque de R$10 mil surgiu na conta de Luiz Inácio Lula da Silva, o segundo colocado nas pesquisas entre os que concorrem à presidência da República. Hoje ficou ainda mais claro que o cheque não é o resultado da venda do carro Ômega ao compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira. Foi através deste classificado publicado no jornal O Estado de São Paulo, do dia 2 de janeiro de 96, que o advogado Milton de Abreu Machado, de Ribeirão Preto, comprou o Ômega CD de Lula. O anúncio esclarece que havia um único proprietário do veículo até essa data, o que contradiz a versão dada por Lula. Ele diz que este cheque de R$10 mil é a primeira das 4 parcelas da venda do Ômega ao seu compadre. O anúncio é claro.
o carro tinha um único dono. O anúncio diz também que o carro de Lula é de agosto de 95. Outra contradição. O cheque é do dia 11 de julho de 95. Como Lula poderia ter vendido o carro um mês antes? Até chegar às mãos do advogado Machado, de Ribeirão Preto, o carro ficou uma semana com o italiano Piero Muti, o homem que aparece nestas imagens de camisa social clara. Foi Piero Muti quem publicou o classificado no Estadão. Nesta casa, aqui no Brooklyn Paulista, trabalha o corretor de seguros Piero Muti. Foi ele quem comprou o carro de Lula. Ele disse que localizou o Ômega CD numa revendedora em São Bernardo do Campo. Ficou com o carro menos de uma semana, porque considerou a cor bege de muito mau gosto. Piero não chegou a pagar pelo carro. Sua história é estranha. Ele diz que é corretor de seguros e uma revendedora de São Bernardo do Campo ofereceu-lhe o carro. Como não gostou da cor, passou o Ômega adiante. A promotora Cláudia Prata Vieira é a responsável pelo processo que o Ministério Público abriu para investigar o cheque de Lula. Ela vai pedir a abertura de inquérito em São Bernardo do Campo. Não deve haver diferença pelo cargo que as pessoas ocupam ou pelo conhecimento que elas possuem. Está no ar o Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim. Boa noite, tudo bem? Nós vamos continuar com informações sobre as denúncias que envolvem o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Documentos revelam que o advogado dele, Roberto Teixeira, manipulava empresas e moradores para tirar proveito de uma área em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela seria desapropriada para construir um viaduto, mas não foi, por causa de um decreto da prefeitura. No local, foram construídos prédios numa operação inspirada por Teixeira. Esta certidão do primeiro cartório de registro de imóveis de São Bernardo do Campo mostra que quem vendeu esta área para o presidente da Transbrasil, Antônio Celso Cipriani, foi a empresa Socepal. O repórter Pablo Toledo esteve na Socepal e foi informado por uma funcionária de que o dono da empresa é o mesmo dono da construtora Guaianazes, a primeira a comprar o terreno, ou seja, a família Proença. Tem que ir na Guaianazes. A Socepal é ligada a Guaianazes? É o mesmo dono? É. O advogado da Guaianazes, Socepal, Transbrasil e da maior parte dos moradores desta região é o mesmo, Roberto Teixeira. Foi ele quem transferiu o terreno da Socepal para a Transbrasil, pelo valor irrisório de $3.000. 9 meses depois, o terreno estava valendo 10.000% a mais. Isso graças ao processo de desapropriação que foi interrompido. E para interromper o processo, os moradores foram usados por Roberto Teixeira para pressionar a prefeitura. Hoje, ameaçados de uma nova desapropriação, os moradores se sentem traídos por Teixeira. Eu fiz um contrato hipotecário aqui, paguei com sacrifício durante anos, tá? E agora me vejo nessa situação. O prefeito de São Bernardo, Maurício Soares, diz que o vice dele na época, Djalma Bom, foi quem assinou o decreto que beneficiou Roberto Teixeira. Ele fez isso em maio de 91. Ele revogou o decreto. Hoje, deputado estadual, Djalma Bom não vê nada de irregular no que fez, mas lembra que só assinou o documento que já estava pronto. E praticamente eu devo afirmar que eu homologuei uma decisão anterior da administração. Eu conversei agora há pouco com assessores e procuradores da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eles disseram que dificilmente o processo de desapropriação teria sido interrompido se por trás daquela área não estivesse Roberto Teixeira. De São Bernardo do Campo, Joaquim de Carvalho. O deputado Campos Machado, do PTB de São Paulo, pede ao Ministério Público para quebrar o sigilo bancário de Roberto Teixeira. No pedido, o deputado estranha as coincidências na intermediação de Roberto Teixeira, a quem chama de figura sinistra. Pede também a apuração do depósito do cheque de R$10.000 na conta de Lula. O deputado afirma que por trás das transações pode haver sonegação fiscal e estelionato com a utilização de laranjas. Entre outras medidas, Machado pede a quebra de sigilo bancário de Roberto Teixeira.
Um promotor de São Bernardo começa a investigar o caso segunda-feira. Eventualmente ele poderá instaurar um inquérito civil e, se houver realmente indícios de que os fatos são criminosos ou delituosos, ele poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Luiz Inácio Lula da Silva não quer mais falar sobre o assunto. Ao chegar a Recife hoje para fazer campanha, o candidato do PT disse que quem cuida do assunto agora é o departamento jurídico do partido. Quem acusa tem que provar. Portanto, o caminho mais fácil e mais justo é ir para a justiça, para que o acusador possa provar na justiça. Ou seja, eu vou cuidar da campanha e deixar com o departamento jurídico do Partido dos Trabalhadores.